Olá, as incertezas da vida fazem com que você, em diferentes ciclos e fases da sua vida, faça escolhas. E essas escolhas fazem reflexo sobre todos os outros períodos. Um deles é a decisão sobre aposentadoria, outro é a questão sobre previdência complementar. Um dado que boa parte do brasileiro, inclusive do ponto de vista cultural, de poupar e pensar desde cedo numa renda para uma outra fase da vida, não é muito comum ou disseminada em larga escala. Para conversar sobre isso, as experiências e também essas trajetórias, está conosco Carlos Roberto Paulinho, ribeirão pretano, que estudou em São Paulo administração, passou pelo Colégio Amélia dos Santos Musa, lá em Ribeirão Preto, a terra do pinguim, do chopp, por que não? Fez administração e pós na FGV depois, também na mesma área. Dada a sua experiência na área de previdência, a gente vai tentar aqui transferir informação para que você possa conhecer um pouco desse universo e, quem sabe, ajudá-los nessa escolha que vale para a vida toda, Carlos. Perfeito, perfeito. Estou à disposição. Nelson, obrigado pelo convite e vamos tentar aí auxiliar você nessa labuta com relação à previdência complementar e previdência oficial também, que é o INSS. Antes da gente falar um pouco sobre previdência, para poder desmistificar um pouco essas informações no meio, eu vou percorrer um pouquinho das nossas trajetórias aqui. Todos temos uma memória afetiva de infância, um fato, um elemento, um objeto, uma cena que nos acompanha ou sempre remete à nossa inconsciência ou consciência quando a gente está olhando para o tempo. Você tem que cena ou que fato ou que objeto ou que questão na sua cabeça que lhe acompanha até hoje? Bom, eu vou falar um pouco dessa trajetória, né? Eu, como filho adotivo, fui adotado com 3 meses, né, de vida. Meus pais, meu pai tinha 55 anos e minha mãe 53. Então, na verdade, Nelson, eles já tinham a vida praticamente estabilizada, porque naquela oportunidade aposentava-se cedo e eles já eram aposentados, né? E tinha, que são meus irmãos, né? E tinha mais 5 irmãos, que na verdade hoje, com o meu crescimento, na minha adolescência, na minha juventude, eu tratava esses irmãos como tio, haja vista porque eles tinham idade para ser meus pais, né? Mas que legal, Paulo. Olha um dado te interrompendo nessa sua citação. Que serve, enfim, com referência, como as histórias de vida são interessantes, a gente precisa parar para ouvir. Quando os seus pais adotivos já estavam com a vida estabilizada, criados depois de 5 filhos, eles foram lá buscar o Paulinho ainda. Verdade, verdade. Então, e essa memória afetiva é muito voltada a isso, né? Porque eles já tinham a vida tranquila e chegou, eles me tratavam como rapa do tacho, né? Chegou a rapinha do tacho. Que legal. E assim, tudo que eu tenho em termos de vida emocional, todo o meu aprendizado, né, Nelson? Conceito, referência, eu tenho baseado neles, né? Porque eu lembro quando eu, inclusive, eu estava fazendo tiro de guerra, eu tinha 18 anos, então meu pai acordava, eu entrava às 5 horas no tiro de guerra, né? Que é o exército, eram 6 meses, né? E eu tinha uma moto, e a casa era mais alta do que a rua, então ele colocava aquela rampinha de madeira para eu descer, e eu voltava às 7 horas da manhã e ia trabalhar depois, então para deixar a farda, ele estava lá me esperando também para eu subir com a moto e deixar lá na varanda, para não ter perigo nenhum. Então são memórias assim que, memórias do bem que só me gratificam. Te acompanho para sempre. Como é que é o nome do teu pai? Edílio Paulinho. Edílio? Edílio. Tá. E da tua mãe? Angelina. Angelina. Rosseto Paulinho. Anotá-los aqui. Carlos, por que administração? Bom, na verdade eu comecei
fazendo lá no Moura Lacerda economia, né? E depois eu mudei para administração, porque é a abrangência do curso, né? Porque aí você não faz só a economia como matéria, você tem direito, você tem uma gama de matérias que te traz referência e te dá assim, suporte para a vida profissional. Então, por isso que foi a administração a minha escolha na oportunidade. Eu puxei o nosso bate-papo nessa troca de informação aqui, a partir da questão da escolha que a gente faz jovem, ou tem de fazer jovem, para poder ter uma vida mais serena, buscar algum tipo de segurança lá na frente. Lógico que eu estou fazendo referência à questão da previdência. O brasileiro, se olhar os dados e os números, além dele poupar pouco comparado com países desenvolvidos e outras culturas, na área de previdência ainda é muito pior, por uma série de razões. Eu sei que milhões aqui estão se colocando na posição de que sequer têm condições financeiras para tratar das contas de sobrevivência no dia a dia, mas o fator ter logo cedo no mercado de trabalho, com um jovem que entra cada vez mais tarde, um recurso pequeno que seja do seu orçamento mensal para o futuro, no caso de previdência, esse percentual é muito pouco de participação. Perfeito. Agora, é pouco, mas hoje o patrimônio dos fundos de pensão hoje está em torno de 800 bilhões, né? Bi. 800 bilhões. E se você fizer uma relação com a poupança, caderneta de poupança, 500 milhões. 500 bilhões. Bilhões. E o FGTS, 600 bilhões. Ela já ultrapassa. Então, ela já ultrapassa. Então, é uma poupança interna muito importante. Mas, eu vejo que ela poderia crescer mais. Criar alguns incentivos, que foi acho que uma lei 11.053 de 2004, que foi a tabela regressiva de imposto de renda, né? Que quem entrasse no sistema a partir de então, poderia estar optando não pela progressiva. E se você ficasse na regressiva até por um período de 15 anos, você tinha aí a capacidade de reduzir para 10%. Você começa com 35% na entrada, na regressiva, né? A partir do segundo ano já vai caindo até chegar a partir de 15 anos que você está, porque não é 15% sobre o total das suas contribuições, né? É a primeira que entra e a primeira que sai, o famoso PEPs, né? Então, estou criando uma média aí mais ou menos de 15 anos para você ter a capacidade de pagar apenas 10% de imposto de renda, né? Mesmo que eu entre com 30 anos, olha como é razoável esse incentivo. Com 45 que eu vou pensar em alguma eventualidade de resgate, mas já com o benefício da cadeia. E o sistema trouxe, que é a lei 108 e 109, ela é lei complementar, né? Então, ela trouxe algumas questões importantes, né? Que foi a portabilidade, né? Que você pode estar no sistema, né? Sair dessa empresa e presta um concurso, vai para uma outra empresa ou sai, leva porta tudo que você contribuiu, né? No caso, se for contribuição variável, tanto a sua parte como a parte da patrocinadora, 100%, né? Dos Correios, estou citando esse exemplo porque é onde eu trabalhei, né? Fundo de pensão dos Correios. Então, você leva 100% sem incidência de imposto de renda. É algo, assim, muito, muito importante para o sistema, como incentivo, né? Você não precisa fazer o resgate, porque se você faz resgate, além do imposto de renda, você não leva a parte da patrocinadora. Não vale a pena. Né? Então, não vale a pena. O primeiro indicador, aí, por mais básico que ele seja, um plano de previdência, pensando numa renda complementar efetiva, para falar com o jovem aqui que está ligado a isso, ele tem que pensar nisso, obviamente, num determinado espaço de tempo. Não é para usar agora de jeito nenhum. Não adianta tratar como questão de emergência. Senão, financeiramente, não vale a pena, não é um bom negócio. Com certeza. No caso, o jovem, que ele não está numa empresa
estatal que tenha seu fundo de pensão, né? Ou numa prefeitura que tenha sua previdência complementar, porque quando você está numa empresa como os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, tem o seu fundo de pensão e ali você pode, baseado nos planos, escolher o seu percentual de contribuição e e simular quanto que você vai ter lá na frente. Lá na frente. Até porque você tem também a paridade contributiva, a parte da patrocinadora, no caso das estatais. No caso das abertas, né, a previdência aberta, o poder contributivo é só seu, mas tem condições de você simular e fazer essa perspectiva de benefício no futuro, daqui 30, 40 anos, né? Ela é importante, mas agora tem que escolher bem, porque tem que ver o que está carregando, porque você faz a simulação agora, mas daqui 2 anos você vai fazer a simulação de novo, mas o parâmetro não é o mesmo. O parâmetro não é o mesmo, então tem que ver bem onde aplica, pegar paradigmas aí no mercado, pessoas que conheçam, que já saíram e estão levando benefício, entendeu? Esse é um outro dado. Primeiro, a questão da concepção cultural de entrar no sistema e pensar, sim, no futuro como renda complementar. E, lógico, Sim. a palavra segurança embutida nisso. A segunda é a desinformação, os processos de escolha. Aí tem o dado óbvio que você já sugeriu. Conversar com quem já fez e quem sabe. Pois é. Então, às vezes você vai num gerente de banco, né? Ele vai lá, ele quer vender ou quer atrelar a um empréstimo, previdência complementar, ele quer fazer venda casada. Fazer uma venda casada, né? E o objetivo não é esse, né? O objetivo é esse participante, esse futuro participante, esse jovem que quer entrar no mercado de fundos de pensão para levar um benefício lá na frente, ele tem que calcular bem, ele tem que buscar parâmetros, se informar, porque as oportunidades são diversas aí fora, né? E muita gente acha também, é melhor Banco do Brasil, porque ser estatal tem a Brasilprev, é melhor esse, é melhor... Então, isso não é uma verdade por ser estatal, né? Depende muito o que está dentro daquele... Ele vai capitalizar e qual que é o fundo de investimento que está atrelado a esse investimento que ele está fazendo, porque você não consegue enxergar quando você faz a simulação, mas você não sabe se nesse fundo de investimento que tipo de papéis tem ali, se são debêntures, se são fundo de direitos creditórios, se são papéis do próprio banco. Aí tem a especialização de tipos de títulos e papéis, que também é de desinformação geral. Justamente. Então, seria importante ver o que e estar lastreando esse papel dele por um determinado período, por período todo, né? É moderado, né? É conservador, esses papéis, são papéis agressivos, né? Então tem que ver também esse tipo de perfil, porque o atendente, o gerente, quem for vender esse papel para ele, pode falar, a rentabilidade vai ser essa, mas ele está agindo de forma agressiva, achando que essa rentabilidade vai dar um benefício maior lá na frente. Paulo, aproveitar a sua experiência, Carlos. Eu fico chamando ele de Paulo o tempo inteiro, porque acostumei Paulo Paulinho, no caso de Carlos Paulinho, mas vou voltar ao nome aqui correto. O Brasil discutiu durante esse ano, e sobretudo, mas isso já era tardio já, a questão de previdência, que o país não suporta o sistema atual, com uma série de benefícios, idade de alcance da aposentadoria baixo comparado com outros países, e um regime que não consegue se sustentar diante das fragilidades de caixa, tem discussões sobre privilégios e tal. O que você pensa sobre a questão de previdência e idade na sua cabeça? O que você diria para esses brasileiros que sabem pouco disso? Eu penso o seguinte, no caso da Previdência Oficial, o INSS, que todos contribuem, né? Nós estamos passando aí por um momento de transformação. Com certeza, quem estiver sentado lá na cadeira de presidente, a partir de janeiro do ano que vem,
ele vai pensar em reforma da Previdência. A Previdência não pode ficar como ela está, né? Agora, o tipo de modelo, o que vai ser empregado, depende do perfil de cada presidente, né? Eu acho que se você hoje levar um benefício, hoje, se eu não me engano, o teto do INSS é 5.269, algo assim, tá? Sim. O teto da Previdência. Então, mesmo você e outra, para você alcançar esse benefício, hoje, você tem que ter em torno de 63 a 64 anos, 35 a 36 de tempo de serviço, ou seja, Sim. de contribuição à Previdência, né? Para você alcançar esse benefício. E desde que você contribua sobre o teto, né? Que você faça essas contribuições ao longo do tempo sobre o teto. E ao mesmo tempo, você tem aí, Nelson, ele pega uma média dos 80% dos maiores salários, para fins de cálculo, para achar esse benefício, 80% dos maiores salários de julho de 94 para cá. Então, Okay. quer dizer, mesmo contribuindo com o teto, você pode ganhar até um pouquinho abaixo do teto, baseado nessa média aritmética aí que é feito dos 80% dos maiores salários de julho de 94 para cá, Okay. que é esse cálculo, né? Então, eu considero que esse teto ele tem que cair, né? Porque 5.269, 289, poucos estarão recebendo. Então, o que se quer é reduzir aí esse teto e você criar a previdência complementar para quem facultativa, tá? Para quem quiser ter a diferença. Quiser ter essa diferença. E com assento nessa previdência complementar, que pode ser gestão do governo, tá? Com assento do trabalhador, né? O trabalhador teria que ter assento ali nessa previdência complementar do governo, do servidor ou do privado, onde ele teria aí a decisão, esse voto de Minerva, né, na hora de você ter a paridade, 3 conselheiros ou 3 conselheiros indicados e 3 eleitos, né, pela população geral que contribui para a Previdência, o voto de Minerva ser do trabalhador, né? Entendi. Ser e ele ser o sim. Ser da parte mais fraca. Ser da parte mais fraca, né? Por quê? Porque hoje a gestão, tudo que acontece está atrelado à gestão, nos fundos de pensão, né? Na Previdência é gestão. A penalidade, ela é pequena frente ao volume do déficit, né? O rombo que acaba causando. Do rombo que acaba... Então, aí essas pessoas não estão mais na gestão, viram o governo, ou por medida é indicado um novo ministro, né? Esse ministro muda o presidente dessa empresa, consequentemente indica outro presidente ou superintendente do fundo de pensão. Então, fica muito vulnerável, né? E não tem, é um projeto que não é um projeto de Estado, é um projeto do governo que está. E por isso que a gente tem esse tipo de problema, né, Nelson? E uma coisa estranha, na origem fica falando sobre regime próprio mesmo de previdência, que fala, isso aqui não tem nada a ver com o Estado, é do trabalhador. Justamente. Não não deveria, óbvio, ter, por causa dessa origem matriz de concepção, relação nenhuma com o Estado, deve ser absolutamente técnico de indicação de conteúdo, de critérios de idoneidade. E outra, é atuarial, você tem que ter técnicos estatísticos, você tem que quem entende disso? Pessoas que entendam desse mercado, né? E na área de investimento também, você não pode deixar para um gestor, um diretor indicado politicamente. Eu vi algumas simbologias da questão da discussão da Previdência, né? Entre informação e desinformação, tem aquelas que são clichê, mas para colocar na mesa. Uma delas, da parte do governo, dependendo da questão de discussão de se tem déficit ou não, mas o fato é que temos um número
considerável de brasileiros que hoje pode se aposentar aos 50 anos. Se você olhar qualquer lugar onde você contribui com alguma coisa para depois pagar, não é possível que um regime desse se sustente. É uma idade muito baixa. Aí você fala das regras para o volume geral, para a grande maioria, e fala, opa, pera lá, mas o grande volume de brasileiros não consegue aposentar cedo. O problema é que esse que está nessa condição, que são algumas categorias privilegiadas, né, do serviço público brasileiro, tem que citar, eles são exatamente aqueles que recebem valores bem maiores, né, robustos. Sim. E há um desequilíbrio gigantesco nisso. E é difícil de atacar esses privilégios. Por outro lado, você pega os brasileiros da geração dos anos 60, 70, inclusive nós aqui, você tem muita gente na chamada fase de transição. Está desesperado agora para pegar dois extremos de exemplo. Fala, poxa, mas eu já contribuí 35 anos trabalhado, eu só não tenho a idade. Eu vou ter que trabalhar mais 15. Perfeito. Do pêndulo do equilíbrio entre esses dois extremos que eu estou colocando aqui. E você tem a transição, você falou o nome correto. Por quê? Você tem a possibilidade hoje, o trabalhador, de ver o que é melhor para ele. Ele tem a fórmula ainda 85 para mulher e 95 para homem. Soma de tempo de trabalho e idade, para o homem dá 95, né? Sim. Então, ele tem praticamente o benefício integral da Previdência. Nessa condição, hoje ele teria que ter, dado raso, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Perfeito. E a mulher, para dar 85. Sim. 50 anos de idade e 35 anos de contribuição. Para receber o global. Isso, ou 55 e 30 de contribuição, né? Que ela já levaria também esse benefício, né? Sim. Então, e a outra fórmula, né? Que a pessoa pode ter acima de 35 de tempo de serviço, né? E não exige a idade. Eu tenho 35 de tempo de contribuição, né? Não exige a idade para levar o benefício. Aí faz né? os cálculos para ver se compensa. Se compensa. E aí, se ela tiver, no caso, esse segurado tiver 63, 64, aí sim pode estar compensando, né? Sim. Porque vai dar integralidade. Agora, também. Basicamente, hoje não falar da questão de fuga de gente do sistema. Não tem jeito, o governo sabe disso. Seja qual for a reforma que ele for fazer, quem está em torno de 60 anos de idade hoje, efetivamente está pensando em aderir ao sistema. Porque a regra que virá será, obviamente, mais dura do que a atual. Eu não consigo enxergar outro cenário. Sim. Uma preocupação, que você tem um desemprego muito grande, né? Aí você tem 14 milhões de pessoas, me parece, que desempregadas, sem contribuir para a Previdência, né? E pessoas que estão entrando no mercado, jovens que estão... 30 milhões de jovens em idade ativa fora do mercado de trabalho, fora da carteira assinada. Olha aí. É muita gente. E quer dizer, eles vão começar a contribuir quando, né? Quando que esse jovem vai começar a contribuir para levar um benefício lá no futuro, né? Então, essa informalidade também traz um problema para a Previdência, porque quando você tem o jovem entrando, consequentemente, ele está contribuindo para alguém que está saindo. Você realimenta o sistema. Justamente, e não é o caso. Então, essa preocupação tem que ser de Estado, né? Quem sentar na cadeira de presidente lá, a partir de 1º de janeiro, vai ter que pensar esse fato. Viu? A gente estava falando de previdência complementar aqui. A ideia de complementar, a mais rasa, óbvia mesmo, é essa, de você pegar o teu orçamento e, se puder, lógico, desde cedo ou ainda jovem, pensar em, além do regime de previdência que você paga no seu sistema que você participe, seja INSS ou serviço público, você pensar numa renda complementar para satisfazer um acréscimo a esse valor lá na frente. Perfeito. Mas pelo... Para a cultura do brasileiro isso é mais difícil ainda. Agora, no caso, como ele está desempregado, como ele vai chegar a esse nível de contribuição, né? Esse jovem para ascender ao mercado de trabalho. Então, a economia tem que dar uma aquecida e para que esses 13... Você falou que tem 30 milhões de jovens de idade 30 ativa. Milhões é um número que eu desconhecia, mas é muito excessivo, excessivo. Né? Muito grande. Só olhar que é mais 10% da população, dos eleitores, enfim, desse dado.
Fala um pouquinho de um outro pedaço da sua visão de fora agora, Carlos. O monopólio de encomendas, postagens, correspondências no Brasil, no mundo, o advento tecnológico, ele acabou mudando muito o panorama dessa questão desse mercado. E os Correios é uma dessas empresas que sofreu nos últimos anos, inegavelmente, com outros fatores, aparelhamento de Estado, uma série de problemas como outras estatais. Olhando de fora agora, você vê alguma necessidade de transformação, de participação de mercado, de modelo mesmo de negócio nesse setor? Você esteve muito perto ali. Justamente. Por estar no fundo de pensão dos Correios e ser política de recursos humanos do próprio Correios, então a gente vivenciava muito isso, né? Claro. Então nós éramos chamados para participar de reuniões, seminários dos Correios, onde também a gente colocava para o nosso público, né, de empregados dos Correios e de gestores, o que o fundo de pensão também oferecia para eles, porque mesmo os gestores, Nelson, às vezes eles não tinham consciência da importância do fundo de pensão e quais seriam os benefícios que ele teria na velhice, por aposentadoria, por invalidez, se a família dele estaria recebendo um benefício de pensão com o falecimento dele. Então, a gente usava esses congressos, esses seminários, também para disseminar essas práticas. E também nós participávamos como ouvinte, né? Então, os gestores de Correios, eles colocavam algumas preocupações para nós, né? E uma delas era a falta de contratação de mão de obra, né? Então, desde 2011 não se tem concurso público e desde 2009 você vem fazendo um plano de desligamento incentivado nos Correios, PDI, né? Aí você deixa de ter uma massa de trabalhadores para alimentar o sistema. Justamente. E na verdade, aí você falta supervisores, falta carteiros, e você não tem essa reposição. Aí você tem que, isso eu estou falando dos Correios. Claro. Aí os Correios têm que ir para buscar esses trabalhadores, fazer mão de obra alternativa, né? E nem sempre você tem aquela qualidade que você tinha com aqueles trabalhadores que estavam ali que se aposentaram, né? Então esse era um problema. E enfraqueceu muito os Correios nessa área de distribuição. A disputa no mercado privado de encomendas é gigantesco. É gigantesco. Então, mas Correios, muitas empresas, não sou eu que estou falando, é um fato, né? Você pode uma hora conversar com qualquer gestor aí dos Correios. Muitas empresas de Correios, elas pegam, captam essa encomenda e distribuem e passa para os Correios entregar, porque elas não têm condições em determinadas cidades de entregar. São atravessadores. Justamente. Então, isso é natural, é normal, tá? Então, eu vejo que a área de logística, né, dos Correios tem que melhorar, mas na parte de Brasil não tem, ninguém se supera, né? Não tem condições de superar os Correios nessa parte de logística, né? De captação e entrega. Entendi. E agora, vai passar por privatização? Depende de quem estiver sentado lá também a partir de janeiro, né? Quando você quer enfraquecer uma empresa para que ela seja privatizada, tudo isso aconteceu com os Correios de 4, 5 anos para cá, para fragilizá-la, para ela poder passar por um processo de privatização. É quase um mantra. Fragiliza, sucateia, cria problemas e dificuldades. Justamente. Descredibiliza o nome junto à opinião pública. Aí não tem dinheiro, tem um déficit de 2 bilhões. Entretanto, há 4, 5, 6 anos atrás, a empresa precisou de 6 bi, foi a empresa, o governo, os Correios repassaram 6 bilhões, né? Aí não sabe, é dinheiro para investimento, né?
infraestrutura, para fazer correios, né? Aí esse dinheiro não voltou, quer dizer, aí você, uma série de situações, aí situação de patrocínios, né? Patrocínio é importante, mas o patrocínio é para uma empresa que está saudável e está superavitária, né? O trabalhador do Correio é seletista? Seletista. É. Seletista. Você vê, numa modalidade de trabalho que se aproxima das relações do mercado privado. Né? Apesar Hoje, de ser funcionário público. Hoje o monopólio é só aquela cartinha. Só a cartinha. Só a cartinha. O resto é tudo aberto. O resto é tudo aberto. Você tem as encomendas, é mercado. Né? Os Correios poderiam estar numa situação mais confortável e melhor. Né? Agora, os Correios do mundo chegam no Brasil justamente nessa fragilidade que existe nos Correios para buscar esse mercado, né? Pegar um pouquinho do Carlos brasileiro que acompanha a vida pública, a gente almoça sempre junto no mesmo cantinho ali, Verdade, batendo muito papo sobre, tá difícil isso, tá difícil aquilo. Que sentimento você tem sobre essa questão do divisionismo que vem acumulado no tempo dessa crise em relação aos brasileiros, Carlos? A gente não consegue, em boa parte, conviver, as redes sociais a gente acompanha isso. Perfeito. Há muita intolerância, o sujeito já tem um candidato lá, por exemplo, lá de cá, mesmo sem conhecer os fundamentos e a vida sequer do candidato, mas ele, enfim, independentemente do processo de escolha, acreditou num santo lá que baixou com uma cartilha, parece Maomé, problema dele, escolha dele, mas não estou falando disso, eu estou falando que ele não consegue ouvir o outro. Infelizmente isso existe, né? Fala de simbologias aqui, vermelhos e azuis se odeiam, são cores bonitas, mas... É igual aquele... Vamos me xingar do outro lado já. Aí fala assim, porque não está batendo a panela mais, cadê o pato, né? Você derrubou, cadê tua panela furou? Justamente. Mas, assim, eu acredito que não seja algo natural. Muito exacerbado. Eu sei, mas não é só do nosso país, viu? Eu acredito que em outros países de regime democrático isso é natural, democrático e aberto, com a imprensa livre, né? Então, eu acho que isso é bem natural, isso vai acontecer sempre, né? Agora, o que não pode ter é a agressão, é o xingamento público, né? Agora, esquerda, direita, isso existe em qualquer democracia, né? Me preocupa um pouco como brasileiro, para compartilhar com você, o sentimento de desilusão. Eu estava vendo aqui a eleição extemporânea, mas que foi necessária de ser realizado em Bariri, que do nosso lado, e a de Tocantins, que não, quando a gente está gravando, que acabou de acontecer. Nós estamos gravando em ambiente da Copa do Mundo, para ficar registrado, da Rússia, 2018, junho. 60% do eleitorado ou não quis sequer comparecer às urnas ou optou pelos votos brancos e nulos. Eu vou repetir esse dado. Se a gente olhar a eleição como matemática, ela é matemática, me preocupa muito essa desilusão em larga escala, porque significa que o cara está abrindo mão do direito de escolher alguém. Sim. Tudo bem, a lista pode ser muito ruim, mas aí ele está reforçando o cara que está lá na frente, justamente, que pode ser muito pior para ele. Justamente. É igual acontece na rede social, quando uma pessoa está navegando e informa o seguinte, olha, se você votar em branco, se você votar, ou anular seu voto, nós vamos ter uma nova eleição, vai mudar os candidatos que estão aí hoje, né? Serão com outros candidatos. Então, não é verdade, é algo orquestrado, né? Por um determinado grupo de pessoas que tem interesse nisso, né, Nelson? Então a gente vê muito isso. Mas é reflexo também da nossa descrença, né? Agora, eu penso o seguinte, nós, pessoas que temos assim uma escolaridade melhor, uma educação melhor, eu acho que isso não nos afeta. E nem aquele idoso que já passou por tudo nessa vida, inclusive regime militar, né?
ele, às vezes você vê, a pessoa vai à urna, tem 70 anos, 75, 80, não precisava nem votar. Eu falo isso por causa do meu sogro. Sim. Meu sogro fazia questão de estar na urna e exercer o seu voto, né? Agora, nos rincões, né? E numa população que esse tipo de influência, ele pode realmente ser influenciado por essa desilusão. Eu acho que a imprensa também tem principalmente as rádios, a AM, né, que chega nesses rincões, levar esse tipo de conscientização, a televisão, da importância do voto, da importância da mudança. Aí, o formato dessa conscientização, você melhor do que eu, assim, poderia também estar colaborando, né, com a própria Rádio Câmara aqui de Bauru e com o próprio jornal aí, para levar esse tipo de conscientização. E a gente não está vendo isso na imprensa, né? A imprensa levando da importância do voto, né? Dessa mudança, né? Carlos Roberto Paulins, foi como é difícil fazer recorte aqui quando tem um monte de tema, um monte de experiência, mas isso que é bom, a gente agradece você ter vindo aqui contribuir conosco e bater papo mesmo, porque é sempre a referência nossa aqui, Paulo. Eu vou fazer uma citação aqui, modificada, de uma das músicas do cancioneiro popular que me acompanhou durante a infância, para homenagear o seu Edílio, a dona Angelina. Mas eu tenho certeza que você vai fazer referência e vai lembrar, porque eu conheço um pouco da tua preferência musical também, bastante eclética. Com sacrifício, criei meus 7 filhos. Os 5 do meu sangue eram 6 e 1 peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante e para alimentar meus filhos não comi para mais de vez. Nossa. Justamente. Sinto falta do colo, né? Acho que é tudo, viu, Nelson? Tudo. Essa presença, né? Não falo nem ausência, essa presença dela, sim, da minha mãe e do meu pai. Sempre estará comigo. Obrigado por ter vindo aqui. Ok. Valeu, Nelson. Muito obrigado. Você que nos acompanha no Câmara Livre, é isso, a gente tem que apostar no ser humano, fazer trocas de experiências de vida, recortes sim, para que a gente possa contribuir um pouquinho que seja com o mundo melhor ao seu redor. Tomara que você tenha acompanhado e aproveitado isso no nosso bate-papo de hoje. Até o nosso próximo encontro.